convidado de hoje aqui no Tabuleiro do Poder é o jornalista Augusto Nunes. Pois é, o Augusto Nunes ele é um dos mais consagrados jornalistas do Brasil e vencedor também de 4 prêmios ESSO de jornalismo. Já foi redator-chefe da revista Veja, diretor de redação do Estadão e apresentador também do Roda Viva da TV Cultura. Hoje ele participa, integra o time dos Pingos nos Is da Jovem Pan e também é colunista da Veja. Augusto, muito obrigado por falar aqui no Tabuleiro do Poder. Obrigado a vocês, é um prazer ter vocês aqui em casa. Se eu me atualizo. Augusto, eu queria começar a nossa conversa te falando desse tema mais recente agora, que são esses vazamentos de mensagens do Intercept Brasil, de supostas mensagens, então, de procuradores e do juiz Lava Jato. Como é que o senhor viu esses vazamentos? E isso, de alguma forma, mostra alguma irregularidade? Como é que você reagiu a isso? Olha, eu dirigi várias redações, eu, honestamente, não teria publicado nada desse material antes de fazer as investigações necessárias. Primeira coisa é a perícia do material. Tem que ser feita e não foi feita. Segundo, eu examinaria com muito cuidado a origem desse material. Confirmado que a origem é criminosa, eu não teria publicado. Por que eu não ia lidar com esse material? Porque como já começaram a mostrar as reticências colocadas entre uma frase e outra pela Folha, que tem uma das publicações que tem reproduzido esse material, a Veja também publicou parte dele, eu friso isso até porque o Greenwald, como eu escrevi, como eu qualifico de receptador de material roubado, ele tem chiliques aí e diz que por que eu não digo que a Veja publicou? Disse porque todo mundo sabe que publicou e eu trabalho lá e sou absolutamente independente até em relação aos lugares em que trabalho, não compactuo com nada do que eu discordo, simplesmente digo o que eu penso. Essas reticências mostram que existem coisas íntimas que eles não publicam, mas eles conhecem o material. Tá? Então eu tenho informações de que algumas gravações são suficientes para explodir o casamento de uma figura importante da República. Se isso não for invasão de privacidade, eu não sei o que é. E isso é crime. Ainda mais você pegar clandestinamente isso, com métodos criminosos. O responsável principal pelo vazamento está na cadeia. Está na cadeia. E esse grupo preso agora é muito menor do que o que será descoberto. Não tenham a menor dúvida, porque não é fácil. Não é um grupinho de Araraquara que vai fazer esse trabalho todo. Mas esse trabalho não foi feito gratuitamente. Não existe almoço grátis e ninguém que não seja milionário pode ficar 3 meses se dedicando a um determinado trabalho e nada receber por ele. Alguém pagou. As pessoas vivem de alguma coisa. Até os ladrões vivem de roubo. Nesse caso, o hacker vivia do material que ele roubava. Agora ele diz, não, fiz isso porque eu estava preocupado com a situação do Brasil e tal. É uma piada. Confrontem com o prontuário dele para ver se ele tem alguma preocupação com o Brasil ou com a lei. Eu sou muito diferente como jornalista do Glenn, porque ele não é jornalista, ele é um advogado militante. Como eu, não tenho diploma de jornalista, mas eu sou. E ele tem todo o direito de escrever, sobretudo agora, com sites e tal, o jornalismo está democratizado. Mas ninguém tem o direito de militar como jornalista. Eu não sou militante, na medida que eu não sou militante de nenhum partido. Eu aponto irregularidades, venham de onde vierem. Eu sou tido como um antipetista? Não, eu sou anticorrupção. Agora é o seguinte, o Moro, de repente, ele se confronta com o maior esquema corrupto de todos os tempos, não é nenhum exagero. Se vocês pegarem os números da Lava Jato, não existe precedente no mundo, nem os que envolveram a máfia.
Aqui a roubalheira é medida em bilhões. Diante disso, é muita hipocrisia. Você diz, não, o juiz tem que ficar neutro. Jornalista também tem que ser neutro, até o momento em que você percebe quem é que tem razão. Eu, se sou juiz de direito, tive um irmão que já morreu, que era do Ministério Público. Ele dizia, olha, o juiz é neutro até o momento que ele percebe que o cara é culpado. É um ser humano o juiz. No momento em que o Sérgio Moro topou com os envolvidos no esquema, com os Palocci, com os tesoureiros, com o Zé Dirceu, como ficar neutro entre a lei e os fora da lei? Se o juiz ele existe para fazer justiça. É evidente que eles trocaram ideias, como o meu irmão trocava ideia com o juiz de Taquaritinga o tempo todo, até para concluir que o réu era inocente. Vejo o Brasil como um país pelo avesso, porque quem fez justiça, quem atacou a corrupção, está sendo acusado pelos corruptos. E eu não entendo, e desconfio muito, eu chamo de vigaristas da adversativa, né? No entanto, não, mas, porém e tal. O cara que fica falando, jornalista que escreve. Eu sou a favor da Lava Jato, mas para aí. Tem nada de mas. Claro que a Lava Jato pode ter cometeu erros, alguns abusos e tal. Agora, veja o conjunto da obra e veja quem tem razão. O Brasil aprendeu que todos são iguais perante a lei graças à Lava Jato. Não se prendia ninguém, era só os 3 P's que eram presos. Pobre, preto e puta. É assim que o Brasil era. Deixou de ser. O Brasil pré-Lava Jato era melhor que o de agora? Eu acho que não. A questão do ministro Gilmar Mendes, que ele deu uma liminar justamente impedindo investigações contra o Glenn. Como é que você reagiu a isso? O Gilmar Mendes, ele era advogado do PSDB e foi advogado-geral, chefe da Advocacia Geral da União durante o governo do Fernando Henrique, que, para a má sorte do Fernando Henrique, eu disse isso a ele já, indicou o Gilmar Mendes para o Supremo Tribunal Federal. Ele, no começo, militava em favor do PSDB. Agora, ele milita em favor do PT ou de bandidos em geral. Por quê? Porque ele só sabe militar, ele não sabe ser juiz, como não sabem ser juízes todos os outros ministros do STF. Eu acho completamente equivocada equivocadas as normas que regem a indicação de um ministro, porque eu acho que tem que ser juiz de direito. Ministro da Suprema Corte tem que ter feito concurso para a magistratura e tem que ter sido aprovado. Por quê? Para aprender a julgar. Então, são advogados, alguns deles militantes históricos do PT, como Lewandowski e o Toffoli, e que ficam decidindo sobre tudo. Homofobia, misoginia, demarcação de terras indígenas, cumprimento da saia da funcionária do tribunal. Eles decidem tudo, sem bagagem para tanto, que só falam, adoram ouvir a própria voz, e neste momento eles resolveram que eles são os defensores da lei e eles condenam inocentes, caso do Moro, e absolvem culpados, liminarmente, caso do Greenwald. Ele foi declarado como os índios das tribos isoladas e como os bebês de colo. Ele foi declarado pelo Gilmar Mendes inimputável, não pode ser acusado de nada. E eu o acuso de receptador de material roubado. Tem que investigar. Sobre o Lula, agora no segundo semestre, vai ser julgada a suspeição do Moro. Você acha que pode mudar alguma coisa na prisão? Olha, vai ser suspeito. Eu acho que ele pode ser considerado assim, não, ele não foi imparcial, nem eu seria. E quem disser isso, veja bem, quem comanda a campanha para convencer os brasileiros de que o Moro foi tão imparcial que não podia julgar,
é o Gilmar Mendes que absolveu o Temer e a Lula, o Temer e a Dilma, por excesso de provas. É a única absolvição por excesso de provas que eu conheço, aquele julgamento no Tribunal Eleitoral. O relator foi devastador no seu parecer. Aí vem o Gilmar Mendes, mas agora ele não foi parcial, ele ia jantar com o réu Michel Temer antes da sessão. Então é muita hipocrisia. O que me incomoda no Brasil é a hipocrisia. O Brasil, ele está mais cínico do que nunca. Eu nunca vi tanto cinismo e tanta dificuldade para dizer, olha, as coisas são assim porque são assim. Por exemplo, o presidente da República não pode nomear o filho embaixador nos Estados Unidos. Ponto. É nepotismo? Não sei. O cara é incompetente? Mas mesmo que fosse competente, pai não pode nomear um filho embaixador. Ponto. Certas coisas a gente sabe porque sabe, não precisa explicar. Você acredita que ele vai assumir, o Eduardo Bolsonaro vai assumir, ou o Senado vai barrar? Eu acho que acaba assumindo, porque no Brasil o impossível acontece agora, né? Eu achei que imediatamente haveria uma rebelião no próprio começo de conversa no Itamaraty. Mas o Itamaraty também está meio desmoralizado porque militou, né? Enquanto foi dirigido por um Celso Amorim da vida, um Marco Aurélio Garcia, e militou babu. Mas eu achei que os diplomatas de carreira já iam chiar. E os ex-embaixadores, os embaixadores aposentados sobretudo. Achei que quando ele disse que a experiência dele era muito grande, porque ele tinha fritado hambúrguer, eu não falo fritar, por exemplo, eu falo grelhar, porque hambúrguer frito eu não gosto. Não existe, eu não vejo. Então, se ele fritou, ele não fez um bom papel onde trabalhou. Agora, ele diz que ele fez intercâmbio, eu tenho vários amigos que fizeram intercâmbio. Eu passei férias nos Estados Unidos, então também sou candidato à embaixada. Eu achei que a reação do Senado também seria, olha, não vamos aprovar. Não, tem senador aí dizendo que não vai aprovar, começando pelo Davi Alcolumbre, que não vai aprovar, não. Tem senador condicionando a aprovação à troca de favores, coisa que o Bolsonaro combateu durante a campanha. Ele não está percebendo o tamanho do prejuízo que ele vai ter se for por essa, se trocar alguma coisa. Mas o que mais me atormenta é a possibilidade de o Senado aprovar por bancar o cordeiro mesmo, para agradar o presidente da República. Está aí dizendo, não, mas teremos lá diplomatas experimentados comandando a embaixada, então a gente não precisa de intermediários. Nomeia quem é competente para ser o embaixador. Augusto, essa questão do Bolsonaro, ele sempre combate muito a velha política, mas essa coisa de indicação por... Tudo velha política. É velha política. Tudo é velha política, indicar parente é velha política, você já se lançar candidato à reeleição é velha política, má política, porque não se lança uma candidatura à reeleição tão cedo. Proteger filhos é má política, impedir investigações sobre os filhos é velha política. Tudo isso. Ele está se desmentindo. Acho que o governo tem conseguido alguns avanços por causa dos ministros. Dependendo do presidente, não conseguiria. Falando do ministério, então, composto pelo presidente Jair Bolsonaro, como é que você viu esse ministério? E, por exemplo, o ministro Moro, Paulo Guedes, eles trazem, então, uma credibilidade maior para o governo? Sem dúvida. É o melhor ministério que eu já vi por força das circunstâncias. Como o Bolsonaro se elegeu, sem fazer aliança com partidos, sem precisar negociar a distribuição de cargos, ele acabou, pelo embalo do discurso, que ele dizia que seria uma nova política e tal, nomeando técnicos da maior competência.
Augusto, e a questão da transferência do Lula? Foi uma polêmica também, que quase foi transferido, depois voltou atrás, o Supremo voltou atrás. Como é que você viu esse caso e você acha que ele deve continuar na superintendência da Polícia Federal ou deve mesmo para um presídio comum? Eu acho que tem que se cumprir a lei. A lei estabelece privilégios a lei deve ser mudada, hein? A lei estabelece privilégios que têm que ser extintos. Enquanto você não muda a lei e não muda o sistema penitenciário, sinto muito, mas a pena é igual para todo mundo. Ou eu te condeno a uma cela ou a uma sala. O Lula não tem direito, aí diz, foi presidente, isso é agravante. Ter sido presidente e virar criminoso, para mim é agravante, não atenuante. É um péssimo exemplo, porque milhões de pessoas se miram no exemplo do presidente da República. Então, isso aí não resolve nada. Agora, ele está numa sala que deve ter alguma finalidade, suspensa no momento para que alguém fique lá circulando, fingindo que lê, fingindo que aprendeu a rezar, fingindo que agora escreve, etc. Isso é um abuso, isso é abuso. Agora, ele fica com a... Você acha que vão trancar a cela? Para quê? Ele fica ali, conversa com o carcereiro, recebe a visita da Gleise, que se pudesse ir até lá de meia em meia hora, recebe a solidariedade de amigos e tal. É uma cadeia branda, tanto é que ele não faz questão nenhuma do sistema semiaberto, que ele já vive num. E nem precisa trabalhar, que é o horror, é o que mais o apavora, deve ser isso aí, porque o Lula vive de discurso desde 1978. Augusto, agora é uma questão mais ampla, mas eu gostaria muito de ter a oportunidade de ouvir de você. Esse cenário político, teve, desde o impeachment da Dilma, muita coisa mudou. E o que convergiu nessa eleição do Bolsonaro em 2018? O que foram os elementos aí que... Olha, eu acho que os bolsomínios, os militantes do bolsonarismo, eles não passam de 20%, que é o índice histórico da direita extremada em todo o país. Por que ele conseguiu a maioria? Porque o PT virou uma organização criminosa, era vista como tal por qualquer pessoa que respeita a lei. As minhas restrições, só abrindo um parênteses ao PT, não são de ordem ideológica, não, nem de ordem política, são de ordem moral, ética. Eu acho que eles atropelaram a lei, né? Assassinaram o Código Penal e isso é caso de polícia. Então, o adversário representava isso aí. Contra isso, votaram no Bolsonaro. Eu, por exemplo, não votei. Eu não votei porque eu não quis carregar nenhuma culpa. Depois de como a gente tem que trabalhar, você sabe disso no dia da eleição, eu fiquei trabalhando. Eu voto em Itaquaritinga, não fui votar. Então não é que eu me absti, não é que eu votei em branco, eu não votei. Mas eu compreendo os que votaram contra a corrupção, contra o PT e contra a Haddad, que ia à cadeia receber ordens de um prisioneiro. É meio chocante, isso para dizer o mínimo. Isso formou a maioria que elegeu o Bolsonaro. Qual é o erro do Bolsonaro? Ele continua se dirigindo aos bolsonaristas que já estão convertidos, já são devotos e não vão mudar de ideia, em vez de governar pensando nos que votaram contra o PT, e não necessariamente nele, e não se preocupe em atrair esse pessoal com um discurso mais moderno, menos rançoso, menos preconceituoso, menos babaca, para falar a palavra que resume tudo. Ele não faz isso por quê? Por despreparo. Então vamos afundar, olha, ele não é pior que a Dilma, porque a Dilma eu não compreendia, ele pelo menos eu entendo o que ele fala. Fala errado, mas fala. A Dilma falava uma língua estranha que eu nunca decifrei. Então, eu temi pelo país aí com a Dilma no poder. O Bolsonaro, se ele exagerar,
Não tenha dúvida de que o Brasil vai aplicar o parlamentarismo à brasileira. E o brasileiro resolveu mudar presidente pelo impeachment. Se fizer muita bobagem, ele sofre impeachment também. Corre esse risco? Sem dúvida. O brasileiro gostou disso, troca pelo impeachment. Já trocou 2. Mas um novo impeachment tão cedo assim, não. Olha, como não ficaríamos? digo que virá tão cedo, não. Não, mas digo, Eu acabamos não vejo de no horizonte 2016. próximo, não. Eu acho que essas coisas vão se deteriorando. Estou dizendo, por este caminho, ele corre o risco, eu digo, de antes de completar o mandato, chegar uma pedra no caminho que é intransponível. E você vê alguma possibilidade de reeleição? Ou... Muito difícil. Por esse caminho. Só se mudar de rumo. Augusto, o general Hamilton Mourão na vice-presidência da República, como é que o senhor avalia a presença dele na vice-presidência e os militares no geral no governo? Eu acho que os militares não têm nenhum parentesco hoje com o 64. E conheço muito bem o Hamilton Mourão porque, por acaso, eu fui fazer uma reportagem pelo Jornal do Brasil. Fiquei uma semana com ele, é um democrata, fala essas bobagens aí que são coisa de milico mesmo, falar bobagem de vez em quando, mas ele não tem nada de candidato a ditador, nada disso, e me parece bem mais equilibrado que o titular. Ele faria um governo mais tranquilo. Eu não vejo com preocupação a possibilidade de o vice assumir, nem um pouco. Tanto que ele percebeu que está sendo utilizado como... Está sendo acusado de tumultuar as coisas com declarações, ele está quieto, mas ele não deixa de pensar. E todo vice gosta de ser presidente, né? Claro, senão não seria candidato. Sempre tem esse pensamento, mesmo que mínimo? É o sonho, né? Toda vez que um presidente viaja, o vice tem que resistir à tentação de torcer para que o avião caia. Sobre a oposição ao governo Bolsonaro, como que você está vendo a oposição e se tem alguma figura que pode centralizar, ser um novo líder da oposição? Olha, me choca, mas não me espanta, porque é assim que acontece com líderes populistas, né? Quando um partido é chefiado por um líder populista, me choca e não me espanta, repito, a inexistência de opções para o Lula no PT. Tanto que a Gleisi fala... Não, mas temos o Lula como candidato. O Lula terá, na próxima eleição, mais de 75 anos. Eu acho a expectativa de vida cresce e tal, mas o brasileiro continua achando ainda muito velho alguém que tenha 75 anos. Não acredito na candidatura dele. Aí você vai ver as opções. Então, Jacques Wagner... Haddad. Jacques Wagner você pode chamar pelo codinome também, né? Que a Odebrecht dá para todo mundo. Haddad não, mas o Haddad é uma história de derrotas. Ele foi eleito pelo Lula prefeito e depois conseguiu perder no primeiro turno para um desconhecido, que até então o Dória era, e perdeu agora para o Bolsonaro. O que eu acho é que vai crescer esse centro-direita, esse bloco de centro-direita que ajudou a eleger o Bolsonaro e que tem sido cultivado com competência, do meu ponto de vista, pelo Dória. O Dória está mirando nessa turma, são os democratas, os que... A direita moderna, civilizada. A direita não é palavrão, a direita existe em todo o país. Como a esquerda também não é palavrão. Eu acho que o problema da esquerda brasileira é não ter candidatos, nem um programa definido. Você não vive de slogans como Lula livre. Isso não sustenta um partido. E o Ciro? O Ciro é candidato a perder sempre, né? Ele perdeu todas as chances ele perdeu para ele próprio todas as chances de se eleger. Ele se perde. Augusto, queria muito agradecer você falar com a gente aqui no Tabuleiro do Poder. A gente podia ficar horas e horas sobre a Muito obrigado. Venham sempre muito que quiserem. Agora vamos dar café para vocês. Maravilha. Obrigado, viu, Augusto? Obrigado a vocês.